Oi, meus amigos, boa noite. Hoje tinha tanta coisa que eu queria compartilhar com vocês. É um dia muito atípico, né? E aconteceu tanta coisa assim que não sei nem por onde começar, vou tentar. Uma das coisas que eu queria conversar com vocês é a respeito, não sei se todo mundo já viu, já teve a oportunidade de assistir o documentário da Netflix que chama-se O Dilema das Redes. Eu fui lá olhar porque eu já tinha esquecido o nome da série. Então, chama-se O Dilema das Redes. E aí eu comecei a ouvir hoje, né, enquanto eu trabalhava, e eu fiquei bastante chocada, assim, pela quantidade de informações que foram expostas lá pelos engenheiros, designers das grandes, que já trabalharam para as grandes redes sociais, né? Então, assim, algumas coisas eu já tinha refletido, eu não sei se vocês já fizeram essa reflexão, que uma das coisas é em relação à questão da dependência, né? Que hoje a gente vê muitas pessoas, se você olhar para o seu lado, 90% das pessoas estão com o celular na mão ou estão andando com o celular ligado. E aí, assim, isso lembra uma zumbificação, né? Das pessoas, né? Se você parar para pensar bem, ou para você ver o grau de. E aí eles expõem sobre como que funciona, né? Como que afeta o nosso cérebro, o nosso subconsciente. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir muito, né? Eu já me vi assim nessa dependência de rede social. Não hoje eu ainda me exponho nas redes sociais, mas já me expus mais antigamente. E aí, conforme foi que eu fui amadurecendo, eu vi o quanto que é nocivo, né, você expor muitas coisas na rede social. É lógico que tem pessoas que vivem disso, que usam a rede social como seu mecanismo de trabalho, porém até mesmo grandes artistas, eles já têm dado depoimentos de como eles tiveram sua saúde emocional e mental afetada pela grande cobrança, né, de lidar com tantos haters, tem que olhar pra cá, né, de lidar com tantos haters e uma série de outras coisas. Uma das coisas que eu fiz, eu acho que lá por volta de 2016, 2017, foi excluir o Facebook, né, meu Facebook antigo, inclusive eu acho que eu perdi bastante fotos, por esse lado foi bem triste. Mas aí, quando eu voltei de novo para a rede social, já voltei com mais cautela, mais cuidado, inclusive da exposição, né, da minha família, dos meus filhos, que é uma coisa que eu não faço mais, né? São poucas pessoas que veem as minhas publicações relativas à família. E em relação a essa questão de tirar, né, que é uma dica que eu dou, que é tirar o app da tua vista no teu telefone celular. O meu telefone, né, que é o iPhone 8 Plus, ele agrupou todos os aplicativos de redes sociais numa única janela, assim. Então, quando eu pego o telefone celular, eu não tenho aquele impulso imediato de lidar com o ícone do Facebook, por exemplo, e já ter aquela vontade automática de entrar para ver o que está acontecendo. Eu já tive esse grau de dependência há muitos anos atrás. Não tenho mais, graças a Deus. A mesma coisa com o Instagram. Eu não uso muito Instagram, eu gosto mais de usar o Instagram para gravar vídeo por causa dos efeitos, mas não é uma coisa que eu tenho dependência, né? E o que eu faço? Desde aquela época eu já desativava todas as notificações. Então essa é uma sugestão que eu dou para vocês, que é desativar todas as notificações, tanto de WhatsApp, Facebook, Instagram, porque o teu cérebro fica se condicionando, né, aquela questão da recompensa. Quando você vê a notificação, você vai olhar. E isso vai fazer com que você já faça as coisas assim muito automaticamente que você dedica, né, a esses aplicativos. Eu costumo falar para os meus filhos que a vida ela acontece fora do ambiente virtual. Então nós vivemos fora do ambiente virtual. A vida acontece aqui fora, os seus amigos, os seus sentimentos. Eu acho que esse foi um grande avanço, né? Nós termos esse grau de tecnologia que nós temos hoje. Porém, ele trouxe também muitas coisas ruins, né? Em relação principalmente a essa questão que eu digo, que eu vi de ser uma coisa que afeta tanto o nosso subconsciente, né? E a questão do direcionamento de marketing
que ele faz uma personalização do teu feed, justamente para tentar te prender o máximo possível. Na época em que nós éramos crianças, existia comerciais infantis, essa persuasão ela já existia. Eu acho que na TV eu já achava assim, um pouco exagerado quando os meus filhos eram crianças, que eu via assim, aquele apelo, né, nos comerciais infantis. Quando não estava passando desenho, eram comerciais aqueles super apelativos, com cores fortes, músicas assim, sei lá, que pra mim eram agoniantes, mas músicas bem intensas, assim, de forma a tentar prender a atenção das crianças. E eu acho que com o YouTube isso ficou um pouco pior, né? Porque as crianças têm até mais liberdade. E no YouTube infantil, então, eu acho que... Eu nem sei porque, enfim, os meus filhos não usam mais. Mas eu acho que nós ficamos muito mais expostos a essas influências, até porque o Google ele coleta as nossas preferências, né? E então isso faz também com que você tenha um direcionamento. O celular escuta o teu áudio, os aplicativos. Então eu acho que essa é uma questão que nós temos que atentar bastante, tanto conosco quanto com os nossos filhos. A dica que eu já falei para vocês é realmente desativar a barra de notificações, ficar verificando quanto tempo que você tem dedicado às redes sociais, se você tem passado mais tempo olhando para a tela do que para a própria vida, que em si é tão cheia de encantos, cheia de dificuldades, mas também cheia de maravilhas. E essa é uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês. Outra coisa que eu queria compartilhar em relação a essa questão que nós estamos enfrentando aqui em Manaus, dessa notícia de retorno aí da pandemia. E eu quero falar para vocês que vocês continuem mantendo a esperança firme em Deus, em oração, orando pelas pessoas, orando pela misericórdia de Deus. Porque realmente eu acho que o ser humano ainda vai passar até entender as coisas que a gente precisa trabalhar e mudar, né? É claro que eu, como cristã e conhecedora do pouco que eu tenho estudado da Bíblia, a gente sabe que muitas coisas têm se cumprido e tem que se cumprir, né? Porque a palavra de Deus ela não mente, ela é eterna. Mas a gente lamenta pelas perdas, lamenta por tudo que tem acontecido. E hoje, em especial, a comunidade artística amazonense chora, lamenta a morte do cantor aí, Klinger Araújo, que era jovem, né? Parece que ele tinha 51 anos. Então, que todas essas coisas nos façam refletir a respeito de nós mesmos, da forma como nós temos nos relacionado com os outros e principalmente com o nosso Criador. E é isso que eu queria compartilhar com vocês por enquanto. Fiquem com Deus. Se cuidem, tomem água, tomem sol,